Eu tenho uma curiosidade, vou aproveitar que a gente está ainda na região metropolitana, né? Você, há um tempo atrás, parou de andar de carro, começou a andar de bicicleta. Por que que, não é? Qual foi essa motivação? Por que você chegou nessa conclusão? Não, eu vou vender meu carro, não vou mais andar, o meu negócio agora é bicicleta e tal, não é? Porque a gente sabe que o ciclista é um desastre para a economia. Ele não compra carro, ele não compra seguro, ele não precisa de estrada, ele não tem plano de saúde, né? Ele não se acidenta como tal. É um desastre, ele não acrescenta nada para o PIB. E você, além de ciclista, anda a pé. Pior ainda, nem bicicleta. Cantarela, Não, mas eu tenho uma curiosidade. é mais ou menos o seguinte: em 2008, às vésperas de participar, para fazer uma experiência como pesquisador convidado na Índia, eu descobri que eu tinha um problema de perda óssea, e a receita tradicional, você tem que caminhar. Enquanto eu estava na Índia, eu caminhava todos os dias, e ao retornar eu me dei conta do seguinte: eu não tenho disciplina para todos os dias colocar um tênis, colocar uma roupa apropriada e caminhar. E olha que nós temos lugares privilegiadíssimos para fazer isso. Eu, então, comecei a ir caminhando para a universidade. Mas aí descobri que o negócio está meio complicado só caminhar, porque às vezes eu precisava um pouquinho mais de velocidade, aí aderi à bicicleta. Entre 2008 não, 2009, desculpa, 2009 e 2011, eu andei com o meu carro 2.000 quilômetros. E aí, é assim mesmo, porque eu fui a Belo Horizonte uma vez, fui ao Rio outra vez, senão não teria dado nada. Aí eu disse: olha, pensando enquanto economista, né, falei, não faz sentido eu ficar mantendo esse carro aqui. Consegui convencer meu filho mais novo a comprar o carro. E a partir daí, a minha hierarquia de mobilidade urbana virou a pé, bicicleta, ônibus, carona e, em último caso, eu pego um Uber. E se tiver que fazer uma viagem mais longa, eu alugo um carro. Isso, obviamente, eu sempre digo isso, que para mim não teve grandes dificuldades, a não ser o modelo mental. Porque realmente o modelo mental da gente é que muitas vezes nos inibe de sermos um pouquinho mais, digamos, até mais radicais. Eu tenho experiências muito interessantes com a história de pegar um ônibus de terno e gravata, né, para ir à universidade dar aula e, na volta da universidade, participar de um coquetel ou qualquer coisa. E aí, parece até piada, mas uma das vezes que eu fiz isso, o indivíduo perguntou: o senhor é pastor de qual igreja? Porque só terno e gravata no ônibus, pastor. Né? As pessoas estranham muito, eu não tenho nenhuma dúvida. Estranham muito, acho. Enquanto é Arlindo, que as pessoas sabem que não tem nenhum problema financeiro para isso, vira meio que exótico. Né? Mas para outras pessoas não é tão exótico assim. Né? Até porque tem muito preconceito com as pessoas que não chegam aos espaços de carro. Né? Então, tem um estigma social quando você não vai no seu carro próprio, seu carro próprio não é o penúltimo modelo, pelo menos. Mas a minha decisão é uma decisão que começa por uma questão de saúde individual, passa depois por uma racionalidade de gastos, dos meus gastos, porque não fazia sentido nenhum eu pagar. O meu automóvel parado na minha garagem me custava R$1.000 por mês, parado. Seguro, uma depreciação. Aí eu falei: gente, eu não posso, afinal de contas, eu não posso deixar de ter um mínimo de raciocínio economicista nisso. Então, é essa a principal razão. Agora, eu lamento muito que ainda a bicicleta, principalmente para aqueles gestores públicos, ainda só seja privilegiada quando ele é para lazer. Né? Então, você vê os cicloativistas, é sempre muito voltado para às 7 horas da noite sair pedalando, ou às 5 horas da manhã sair pedalando.
E eu acho que nós precisamos colocar na mente das pessoas que ele é um excelente meio de transporte e usar intermodalidade. Enquanto a minha mãe estava aqui, eu saía de casa, ia para a universidade de bicicleta. Na hora do almoço, eu buscava almoçar com ela, ia de ônibus. Voltava de ônibus, pegava minha bicicleta e voltava para casa. Quando trabalhava na universidade ainda, depois voltava. Né? Até hoje, é muito comum, quando eu tenho que fazer alguma coisa em Vila Velha, deixo de bicicleta de casa, estaciono a bicicleta no estacionamento, vou de ônibus e volto de ônibus. Então, eu acho que a gente precisa, é uma questão de racionalidade e acho que, acima de tudo, é um outro nível de sociabilidade. E você deve... Fechado, ar-condicionado, CD tocando só as músicas que te interessam, ou então conversando no celular. Você não olha para os lados. Eu tenho essa experiência, Fernando, que me marcou muito, fazendo o Passo de Anchieta. Cheguei, fui de ônibus, fui a pé, né? E quando cheguei lá em Anchieta, falei, agora eu vou descer, vou ficar no ponto de ônibus, tem muita gente conhecida aqui. Mas é impressionante, porque, primeiro, eu não vi as pessoas que estavam dirigindo seus respectivos carros, porque estão isso filme. Em segundo lugar, eles não olham para o lado. Então, como é que ia ver ali no meio de um ponto de ônibus? Né? Então, é um pouco isso, mas deixa eu voltar a você. Não, e a gente só... Posso interferir um pouco aí? Não só pode como deve, você que é... Não, a gente vê essa questão de andar de bicicleta e andar a pé, a gente vê que ainda as áreas urbanas deixam muito a desejar nessa qualidade, não é? Sim. Isso é um privilégio, você poder andar de bicicleta, você não precisar do carro, você poder ir a pé daqui ali e tal. Mas a gente vê, falta ciclovia, não é? As calçadas, então, nem se fala, você não tem calçada direito para você andar. E o que é mais absurdo, eu nunca entendi essa lei dos municípios de que calçada cabe ao proprietário do lote lindeiro, né, a fazer. Eu nunca vi um negócio desse. Calçada é área pública, a área pública vai de um muro a outro. Aí o poder público só faz a rua onde passa o carro. Onde passam as pessoas, ele já é do proprietário. Aí não sai nada, quando sai errado, as rampas erradas. Então a gente vê, né, quando você sai andando a pé, isso fora a ciclovia. Hoje ainda estão fazendo uma ou outra ciclovia, mas, meu Deus do céu, precisa muita coisa ainda. Não. E com detalhe, né? Muitas vezes se faz a pista para o veículo, para o automóvel, eventualmente para o ônibus, e deixa uma canaleta que, se o ciclista bater ali, ele está morto, porque ele cai para bater a cabeça. Então, com certeza. E às vezes você separa com tachão. Você separa a rodovia da ciclovia com tachão. É próprio para atropelar o ciclista. E quando você está falando em calçada, nós estamos falando do pedestre, mas ele tem que ter algumas especificidades de pedestre. Você já foi pai de criança pequena e é avô de criança pequena, tenta empurrar um carrinho de bebê pelas calçadas. Pensa nos portadores de algum tipo de deficiência de mobilidade. Como é que eles vão? Pensa no idoso. Não é? Então, e aí, isso eu acho que a gente precisa recuperar na cultura da cidade. Não é? A cultura da cidade enquanto um lugar onde você pode se encontrar, onde você possa interagir, não é? E a calçada e a praça, né, é fundamental para isso. É fundamental para isso. Eu me lembro estou lembrando, conversando de calçada, eu me lembrei aqui do plano diretor de Vitória, que nas áreas onde era estabelecido o uso comercial mais regional e tal, tipo Reta da Penha, Leitão da Silva, ali a gente tinha um modelo específico. Ali as calçadas pequenas, então a gente fez um modelo que
o térreo ele tinha que recuar 4 metros, mas o primeiro pavimento ele podia chegar no alinhamento, Sim. mas sem fechar. Então, esses 4 metros foram incorporados à calçada que já tinha. Então, hoje, você andando lá na Reta da Penha, tem vários modelos, vários prédios que foram feitos dentro desse modelo, tipo onde tem o Banco do Brasil, sei lá, tem vários modelos, em que aquilo coberto virou uma galeria, um boulevard. Você tem a calçada comum e tem aquela parte de 4 metros, né? Então, você criou uma calçada agora que tem 6, 7 metros, né? Numa via que é um eixo comercial, onde as pessoas circulam muito. Não é? E com detalhe, né? Dia de chuva, o pedestre está protegido. Mas está lá protegido. Né? Betarello, você é um observador ativo, ainda que muito discreto, da vida cultural do Espírito Santo. Quais são para você os principais desafios e as principais oportunidades que a cultura no Espírito Santo teria ou tem? Eu tive esse privilégio também na década de 80, em 84, eu fui participar do Conselho Estadual de Cultura, representando o Instituto de Arquitetos. Né? O Conselho, nessa época, de 84 até 89, quando eu fiquei esse tempo todo lá dentro do Conselho, ele era formado pelas personalidades culturais, né, do Estado. Ruski, Maurício de Oliveira, Hamilton de Almeida, esse pessoal. E dentro do Conselho o que eu mais fiz lá dentro do Conselho, talvez pela especificidade de ser arquiteto, essa coisa, e não ter nenhum, porque você tinha mais escritor, músicos, né? Essa parte toda de tombamento, de levantamento dos bens que deveriam ser, de alguma forma, preservados, coube a mim, nesse período todo, de 4, 5 anos que eu passei lá dentro. Então, esse foi outro trabalho incrível, porque a gente viajava o estado inteiro, né? Identificando onde é que tinha algum bem que deveria ser preservado, que contasse uma história, né, do determinado momento que ele foi construído, daquela sociedade que estava ali. Nesse período, a gente fez o tombamento lá de São Pedro de Itabapuana, né, lá em Mimoso do Sul, das dunas de Itaúnas, e, sei lá, tem vários depois imóveis, bens culturais isolados e tal. E uma coisa que, quando a gente ia para o interior fazer esse trabalho, a gente sempre ia lá na prefeitura, conversar com o diretor da escola, não é? Com o pessoal que tinha assim, alguma capacidade, né, de observação do município, e a gente sempre via esse imóvel, não, aquela coisa é coisa velha, o prefeito, é coisa velha que tem que derrubar, que não serve para nada. Prefeito, aquilo foi construído na época tal. Se você analisar aquilo, você consegue identificar o que acontecia na sociedade naquele momento, como é que era o método construtivo, como é que a sociedade se organizava e tal. Não pode derrubar, isso é história, isso é memória. Não, de que tal? Bom, aí, de tanto que acontecia isso, a gente chegou lá para a secretária, Ana Bernardes, me lembro o nome, secretária era Educação e Cultura na época, Secretaria de Educação e Cultura. Falei, doutora Ana, nós temos que fazer alguma coisa. A gente vai para o interior, as pessoas não estão nem aí com esses imóveis e tal. E se a pessoa não conhece, ela vai preservar o quê? Se ela não conhece a importância daquilo, ela não vai preservar nada e tal. Vamos fazer um catálogo, alguma coisa, um documento que a gente possa colocar quais são os imóveis todos, né, do Estado, por que eles são
sendo tombados e tal, a importância e tal. Aí falou, tudo bem, vamos fazer, toca pau. Aí juntou eu, Sancho Tene e o Acamé, 3 Fernandos. Fernando Betarello, Fernando Acamé e Fernando Sancho Tene. E aí fomos embora. Nós fizemos um catálogo dos bens tombados no Estado. E isso foi editado quando o Marian Caliste assumiu o DEC. Aí ele pegou esse material todo, buf, transformou aquilo. E aí a gente conseguiu, foram produzidos 1000 volumes, e a gente conseguiu levar isso para todas as prefeituras e órgãos e escola, muitas escolas receberam esse material, e a mostrar para a população, olha, o Estado tem isso, qual a importância disso? Então, cada município tinha lá o seu bem, a importância, por que ele foi tombado, as características e tal, não sei o quê. Esse foi um trabalho que depois eu passei pela Secretaria de Cultura, aqui mais para frente, já no ano 2000 e tal, e ali a gente teve a oportunidade de pegar esse catálogo e fazer uma proposta dele ser reeditado, aí já com melhorado aquilo que a gente tinha feito, claro, e com os novos tombamentos e tal. Isso foi feito. Quem coordenou foi a Renata Remani, né? Ela que acabou coordenando esse trabalho, e ficou um trabalho ótimo. Aí já, o nosso era tudo preto e branco, esse já é todo colorido e tal, ficou muito legal. E na Secretaria de Cultura, eu tive a oportunidade também de pegar os sítios históricos, eu e mais um arquiteto lá da Secretaria, e fizemos o levantamento de todos os imóveis que eram tombados naquele sítio. A gente entrava no imóvel de baixo em cima, forro, levantava tudo que ele tinha, o que precisava ser feito e tal. Isso fizemos em São Mateus, São Pedro, Santa Maria, Santa Leopoldina e tal. Né? Foram feitos os sítios que tinham tombado na época, que eram preservados. E disso daí a gente conseguiu produzir um documento que na época a Secretaria de Cultura não tinha, porque o imóvel é tombado pelo Estado, pelo Conselho Estadual de Cultura, e se algum proprietário quiser fazer alguma mexida no imóvel, quiser alguma proposta, ele tem que trazer esse projeto para dentro da Secretaria de Cultura, o Conselho Estadual de Cultura analisar, então, mas a Secretaria não tinha nenhuma norma. Então, o que a gente mais via nos sítios eram as pessoas fazendo as coisas, e o Estado meio que... eu já tombei, mas não cuidava daquilo direito. Né? Então, a gente conseguiu produzir para cada sítio um conjunto de normas específica para aquele sítio. Para o bem tombado, para o vizinho do bem tombado, critérios, né, para ele poder fazer ou não poder fazer, e isso está dentro da Secretaria de Cultura. Então, quem tem um imóvel hoje num sítio que precisa fazer alguma coisa, ele na Secretaria encontra todo o respaldo legal, né, como fazer e tal. Então, uma coisa que eu vi na questão, que eu mexi muito com essa, dentro da cultura, com essa parte de patrimônio, né, a parte de preservação da memória desse arcabouço físico, né, que o Estado tem, dessa memória. Então, o que eu sinto muito é a falta de um planejamento melhor do Estado com relação aos sítios, identificar o que tem que ser feito para preservar aqueles imóveis e alocar recurso para você ir fazendo constantemente, ano a ano. Claro que você não vai conseguir fazer tudo numa tacada só, mas você tem um planejamento. Hoje, a cultura tem uns editais de cultura, né? Então, ele reserva lá, por exemplo, R$60 mil para... Esse ano, eu acabei participando, esse ano de 2020, eles me chamaram e eu acabei participando na comissão julgadora desse edital do patrimônio. Então, eram 14 imóveis
que iam ser selecionados dentro dos sítios e cada um ia receber 60 mil. Às vezes, 60 mil pode ser muito, às vezes não é nada, dependendo do estado em que o imóvel se encontra. Mas tudo bem, isso é uma ação pequena, que é tudo bem de ser feito, mas eu acho que o Estado tem que ter uma coisa maior, de preservação dessa memória de uma forma mais sistemática, mais organizada, né? Em que ele tenha o conhecimento e ele tenha recurso para poder fazer a obra necessária. Então, isso é que eu vi mais, eu sinto mais nessa parte do patrimônio que ainda não está bem resolvida. Você já tem os sítios tombados, você hoje já tem legislação, né? Mas você não tem essa parte da preservação sistemática, constante daquela memória. Hoje você tem, por exemplo, São Pedro, já tem, porque ele vem desde algum tempo, ele não é tão grande, né? Já vem sendo feita uma série de ações lá de preservar essa memória, esse arcabouço físico e tal. Então, acho que é o mais dos sítios o melhor, né? Mais conservado. Santa Leopoldina, ele é usado, ele é uma cidade. Ali está o comércio que quer botar uma vitrine na frente do bem tombado, então vai lá, tira a janela e bota uma vidraça. Mas, gente do céu, não pode ser assim. Cadê o Estado, pelo amor de Deus? Então, ali já é mais difícil, já é um negócio que tem que estar bem em cima e tal. São Mateus, ele está abandonado. São Mateus é um sítio incrível aquele, né? São Mateus está abandonado lá. Ali tem que estudar o entorno, aquela é uma região pesada de São Mateus, o entorno é muito pesado e tal, você tem que integrar o sítio no entorno, aí tem que ter outro tipo de ação. E hoje você tem Muqui, olha o tamanho de Muqui todo é tombado. É ali do lado de Itapina, do lado de Colatina, né? Itapina e tal. É muito difícil, você tem que ter um escritório, por exemplo, Muqui, você tem que ter um escritório regional ali. O dono do imóvel não vai vir para a Secretaria de Cultura trazer, ele precisa estar ali no dia a dia para resolver essa situação. Então, essas coisas eu acho que ainda precisa ser melhor organizado pelo Estado, né? Fernando, a gente vai fazer mais uma interrupção rapidinha e já já a gente volta, tá bom?